por favor, coloca o... Microfone no mudo, né? Ah, sim. E também escrever aqui no chat o nome completo, tracinho aceito, que aceita gravar, e presente também. Eu também? Não, sim. Se você quiser ganhar um certificado da sua aula, é bom você colocar. Eu? É. Você vai compartilhar algum link, alguma coisa assim, ou não? Não, eu tô com a partitura aqui. Eu acho que a Sabrina parece que tem a grade ou as partes. Se precisar, ela diz que tem. Precisar, mas eu acho que não precisa, não. Ah, então beleza. Você sabe se o Alexandre vai tocar? Eu acho que sim, ela tinha comentado, ela ia perguntar para ele se ele podia tocar mesmo. E acho que ele disse que sim. Tá. Acho que... Essa luz também na minha cara aqui. Eu vou pôr em outro lugar. Você me fala se vai ficar muito escuro. Tá muito escuro, Mimi? né? Peraí que travou. Você travou. Opa. Eu mudei a luz de lugar, ficou muito escuro?
nome completo, tracinho acento, tracinho, e o nome é para sair no certificado, que, aliás, não hoje, ou dentro de uma semana, sem querer, ligar o microfone. Putz. Coisa. Tá travando, então eu tô para quem tá travando, meu. Tá picotando a voz. Agora. Gente. Mimi agora está se mexendo, pelo menos, antes você estava parada. Será que eu voltei? O áudio está vindo agora, acho que está melhor. Agora que eu já dei todos os recados, então agora A, vou a falar palma, nada, vou falar para falar.
A palma veio atrasada, mas acho que é a influência da viola que tá aqui, né? Já comecei a atrasar um pouco. Olha, que eu não sei, olha, eu admito que eu tenho uma coisinha por viola, assim, que eu fico, ai, viola é tão legal. Mas espera lá, né? Deixa eu entender o violino, depois eu brinco de viola. Oi, pessoal. Oi, Bandel, Mimi. Oi, Natália, tudo bem? Consegui entrar aqui. Está imprimindo as grades dos movimentos. Essa é uma que eu acabei de receber uma Urtext, então vale a pena imprimir novinha, limpinha. Aí eu vou marcando. Seja bem-vindo novamente à CAF. Obrigado, prazer meu. Oi, Mari. Oi, Sabrina. Oi, Camila. Quem mais está por aqui que eu conheço? O André. Tem umas carinhas novas aqui. Sejam bem-vindos para quem eu não conheço. Daqui a pouquinho a gente vai dar algumas instruções. A Sabrina tem algumas coisinhas para falar para a gente, Mimi também. Eu vou deixar no mudo porque a impressora está fazendo muito barulho. Por aqui vocês me ouvem, né? Ah, beleza. Eu tô tentando fazer o login pelo computador também para poder compartilhar a tela, é porque anteontem tive reunião, né, e meu microfone não estava funcionando pelo computador, então vou fazer 2 logins aqui para garantir.
Bom, falta um minutinho. Eu acho que está quase todo mundo aqui. Sabrina, se você tiver um recadinho para dar. Não sei que fosse meu sotaque aqui, mas... É quase a dona Mia. Sim. Muito bem. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Olá, pessoal. Então, para todos, boa tarde, boa noite, né? Já praticamente boa noite aqui. Sejam bem-vindos, tá? Queria, obviamente, primeiramente agradecer, em nome da Camerata, ao Renato, sempre tão prestativo com a gente, super parceiro, participando das nossas ações aqui sempre. Então, agradecer mesmo a sua presença aqui, tá, Renato? Obrigada pela sua parceria. Obrigada para todo mundo que está participando. Tá? Hoje a gente vai precisar fazer uns ajustes, a gente precisou mudar um pouco o formato da aula. A Maria Fernanda, ela teve um falecimento na família, tá? Ela teve um probleminha pessoal, então a gente precisou fazer um ajuste na aula de hoje, tá? Hoje a gente pediu para o Renato fazer uma exposição mais sobre a peça. A gente não vai ter pessoas tocando, alunos tocando. Ele vai fazer uma exposição sobre a peça para a gente vai participar, a gente vai poder participar mais, então eu quero realmente convidar a todos a abrirem mais as câmeras, fazerem perguntas, porque a gente vai viajar um pouquinho sobre essa peça que é tão icônica, tão bacana e tão bonita, né? A gente fez essa alteração no cronograma, e a gente deve terminar mais cedo também, imagino que a gente deve ir até no máximo às 8 horas hoje, então a gente vai poder ficar até às 8 e fazendo nesse formato. Peço que todos participem mesmo, podem ficar à vontade, mas o Renato vai começar falando um pouco dessa obra, ele vai contextualizar a gente, para o público da Camerata que gosta bastante desse conteúdo, sobre contexto histórico, dicas para como estudar, sabe, querer conhecer um pouquinho mais de dentro, assim, ó, aproveitem a presença do Renato aqui, para a gente poder tirar essas dúvidas, conhecer, fiquem à vontade, tá bom? Então, hoje vamos nesse formato e, como eu falei, sejam bem-vindos a participar ativamente todos. Muito obrigada, a gente começa com o Renato, então. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês. É um dia triste, realmente, aqui em Piracicaba, mas acho que nada mais justo, então, que a gente ofereça esse nosso tempo aqui, em homenagem a essa pessoa que partiu, e desejando que fique em paz, né? E toda a família da Maria Fernanda. Mas, para mim, a responsabilidade, então, passa a ser maior, porque eu estou sozinho aqui, e eu acho que, independente disso, é uma obra que trabalha com muito diálogo, né, entre violino e viola, então acho que muito do que se diz para o violino vale o mesmo para a viola, em função dessa característica da obra, né, de ter muito diálogo entre as partes solistas. Que, aliás, não era muito característico da época, né, Viena, naquela época, tinha os concertos no formato, sei lá, que veio de Vivaldi do Barroco, né? Acho que o maior concertista do Barroco foi Vivaldi. Ele tem, não vou chutar um número, mas muitos concertos escritos. E a Escola de Viena, que né, que levou à frente o classicismo, ela adotou esse modelo de concerto ou de sinfonia, né? Então, essa obra é tão icônica justamente por ela causar vamos dizer, uma grande mudança no que acontecia na época, né? Vamos concordar que o século XVIII foi muito cheio de mudanças, né? A gente teve o Barroco, e aí passou pelo classicismo, e antes de virar o século já tinha o romantismo, né? Então, foi um século de muitas evoluções, talvez muito em função da sociedade ter mudado também, né?
A sociedade passou pela Revolução Industrial e imagina o que significou a invenção da máquina a vapor, né? De repente você ferve água e com água fervendo você consegue movimentar toneladas, né? Seja uma locomotiva, seja as máquinas das fábricas. Então, o homem ali da metade do século XVIII, né? Vamos chamar de 1750, vai. Ele foi um homem, talvez parecido com o que aconteça hoje com a tecnologia, né? Houve uma grande transformação na sociedade. Houve um grande poder, né, de substituir não sei quantas forças de seres humanos numa fábrica por uma máquina com água fervendo, né? Então, imagine o que não foi, né, para aquela sociedade dessa época. E Mozart está inserido justamente nesse cenário, né? Ele teve contato com o filho caçula de Bach, que foi o Christian, nosso conhecido Johann Christian Bach, né? Talvez mais conhecido para os violistas e violoncelistas, não por ser ele próprio o compositor que escreveu o concerto em dó menor, porque a gente sabe que não foi Johann Christian Bach, né? Mas pelo menos o nome está mais no ouvido, porque em tese existe um concerto de Christian Bach, mas na verdade não é dele, né? É a primeira fake music da história, talvez, né? Se existe esse termo. Então, o Mozart estava ali, saindo do barroco, quer dizer, ele teve uma influência na sua composição. Afinal, a forma sonata, né, que foi, vamos dizer, o que Bach entregou para o classicismo, ele trouxe, fez as sinfonias, claro, com uma outra gramática, com uma outra linguagem, com uma outra retórica, né? Isso a gente pode conversar. O classicismo, acho que ele veio limpar tudo que havia de pesado, no sentido de ornamentação ou de polifonia do barroco, né? Então, o concerto tradicional de Vivaldi certamente deu origem ao concerto que vem até hoje, né? É um instrumento solista que é acompanhado por uma orquestra. Claro que há diálogos, mas assim, distintamente a gente vê uma parte solista e uma parte de orquestra, né? E a sinfonia não tem isso. A sinfonia ela tem solos de naipes, solos de instrumentos, mas não é a característica dela ter alguém solando, né, com uma voz principal. E pelo fato de Mozart ter esse pé no barroco, né, assim, de ter um contato tão próximo com Bach, afinal, né, tinha laços estreitos com Christian Bach, e o homem barroco, por característica, tocava muito concerto grosso. E o concerto grosso, ele talvez fosse até mais popular que o concerto solístico, né? Assim, que a gente falou agora que é Vivaldi, Escola de Viena até hoje, né? O concerto grosso, ele tinha essa característica de você ter uma orquestra tutti e algumas vozes, muitas vezes duas, né? Agudas, e o cello fazendo um papel de baixo contínuo, mas também dialogando com essas vozes agudas, né? Que são os ripienos, né? E o baixo contínuo. Então, Mozart sabia muito bem o que era um concerto grosso, né? Sabia muito bem o que era uma forma sonata. Só que talvez ele nunca tivesse tido a coragem de fazer essa mistura, né, entre ou trazer o concerto grosso para o classicismo, né? E então, conforme ele foi desenvolvendo sua sinfonia, seus concertos, ele, um belo dia, foi para uma cidade chamada Mannheim, na Alemanha. Isso foi quase 1780. Mais precisamente, se não me engano, 1777. E logo em seguida ele foi para Paris. Imagina que naquela época sair de Salzburg e fazer essas viagens não era nada muito simples, né? Era realmente um acontecimento, e não só pela distância, pelo... sei lá, né, as condições em que se viajava, né? Mas também
pelo que ele viu, né? E o que ele viu? Mannheim foi uma cidade, vamos dizer, que eu acho que foi a grande influenciadora no classicismo para a música levar ir para o caminho do romantismo, né? Assim, a grosso modo, Mannheim transformou Mozart e Beethoven entendeu o recado e levou a música para o romantismo. Isso a grosso modo, por favor. O que significa isso? Mannheim era um celeiro de bons músicos. Nós temos lá na viola o concerto do Carl Stamitz, que é filho, se não me engano é Johann, o pai dele, Johann Stamitz, que era o maestro da orquestra de lá. E só para vocês terem uma ideia, a orquestra tinha um apelido que era um exército só com generais, quer dizer, todos os membros ali eram muito bons, né? Era uma orquestra virtuosa. Eles criaram algumas inovações, por exemplo, o arco deles era mais pesado do que o arco barroco, né? O centro de gravidade do arco se deslocou para o talão. No barroco, desculpa, se deslocou um pouco mais para o meio, né? O centro geométrico do arco saiu do talão. O homem barroco tocava tudo muito no talão, no que diz respeito a peso de braço, né? A impulso. E Mannheim mudou isso, colocou um arco um pouco mais equilibrado, um pouco mais pesado como um todo, né? E a afinação da orquestra deixou de ser 415, tudo bem, no barroco a gente tinha muita divergência nessa coisa da afinação ser 415 ou não. Imaginem, na Alemanha ela era bem precisa, por exemplo, quem que vai dar afinação numa igreja? Eu estou fazendo esse gesto aqui por quê? Porque na igreja você tem um órgão, né? E o órgão é feito de tubos de ferro, e esse tubo de ferro era quem mandava na afinação. Então, quando alguém apertava a nota lá para se afinar, na Alemanha se tinha um bom padrão de afinação. Na Itália já era muito divergente. Existiam até afinações superiores a um Lá frequência 440, né? Isso quer dizer que se fala de Alemanha e de Mannheim, a gente pode afirmar que lá houve uma mudança proposital na afinação para que se tivesse mais potência também na produção do som, né? Que as cordas ficassem mais tensas, e com isso a orquestra de Mannheim ganhou uma exuberância sonora, ganhou em cores, ganhou em projeção, fora o virtuosismo, né? Alguém está perguntando sobre o arco. É justamente o arco clássico, né? Ele não é como o barroco. O barroco ele tem uma pontinha aqui e ele é muito mais arqueado aqui, ele é mais alto. Eu acho que eu tenho o barroco aqui, mas de qualquer jeito esse é o arco clássico. Com o ponto de equilíbrio realmente muito mais para cá do que no barroco. No barroco certamente seria aqui o ponto de equilíbrio dele, né? Então, Mannheim foi para o Mozart, em 1777, uma grande inspiração, por esses motivos todos, ou seja, uma sonoridade exuberante, cheia de timbres. Esse modelo de concertante já existia lá, era uma grande tradição em Mannheim, talvez um legado do barroco, né, se fazer esse modelo de sinfonia concertante. Depois de Mannheim, provavelmente em 1778, ele passou em Paris também, que por uma grande coincidência também fazia música como se faz na sinfonia concertante, ou seja, uma espécie de sinfonia com 2 ou 3 solistas dialogando, né? Tudo isso para dizer que não se encontraram os manuscritos da Sinfonia Concertante de Mozart, não foram encontrados, né? Então, isso que eu abri aqui, a minha fala, são argumentos para dizer que ela foi
composta perto de 1778, justamente depois dessas impressões que ele ganhou em Mannheim e em Paris, né? Como é que a gente enxerga isso na obra? Ela é muito exuberante, assim. Ele tinha uma predileção, viu, Mimi? Você que está pensando em mudar para viola, ele tinha um grande amor pela viola. Quando a mãe dele faleceu, ele compôs um dos quintetos com 2 violas e tocou a segunda viola e colocou um tema quase, né, chorando, lamentando a morte da mãe. E aqui na Sinfonia Concertante, ele também coloca 2 vozes de viola. Quer dizer, ele pensou numa forma de engrandecer a orquestração, e ele não colocou um segundo cello, um terceiro violino, né? Ele colocou uma segunda voz de viola. E não é à toa que, entre nós violistas, nós consideramos essa como uma obra que abriu um sinal de alerta, assim, de que a viola poderia, sim, ser um instrumento solista, né? Porque depois de Telemann, no Barroco, a gente não tem mais concertos a não ser Hofmeister e Stamitz, né, no classicismo. Hofmeister em Viena e Stamitz justamente na escola de Mannheim, né. O salto depois disso vai para quase século XX, né. A gente tem Walton ali, a gente depois tem Hindemith, mas assim a valorização de Mozart, colocando a viola como instrumento solista, foi quase que, vamos dizer, não é premonição a palavra, mas assim, ele era um cara à frente do tempo e viu que a viola teria esse potencial, né? Ele sentiu em Mannheim, por essa sonoridade exuberante dada por um arco mais pesado e dada por uma afinação mais tensa, né? Que poderia sim haver na viola uma tessitura, um timbre que potencialmente poderia soar lado a lado com o violino, né? Vocês me desculpam que eu estou caindo para o lado da viola, mas assim a obra é icônica nesse sentido, realmente. Ele evidencia a viola pela primeira vez desde Telemann, né? Então, por isso ela é icônica também, né? De ter colocado a viola ali. Então, gente, assim, da parte histórica, né? Só para a gente entender um pouco o cidadão Mozart, né? O cidadão do mundo que viajava e tinha contato com o barroco, mas ao mesmo tempo com a vanguarda da música clássica, no sentido de classicismo mesmo, que foi Mannheim, né? Ele criou essa obra que mistura, então, uma orquestração sinfônica com o concerto, quer dizer, vamos dizer, concerto grosso do barroco, né? E traz esse novo formato para a música de concerto da época, né? Eu acho que é isso, gente. Assim, mais do que isso, talvez a gente possa falar, conforme a gente vá olhando a obra também, falar um pouquinho da gramática, né, de articulação, falar um pouco mais da parte técnica. Eu posso fazer uma pequena pausa para perguntas, ou para algum comentário, ou alguma observação? Sim, por favor. Quem tiver alguma pergunta mais específica pode fazer agora, senão a gente vai dando prosseguimento aqui para fazer um pouquinho mais da análise da peça. Por favor, pessoal. Mari, eu não sei porque grosso. Talvez a Natália saiba. Concerto grosso. Eu não me lembro da história da música quando eu tive essa aula. Eu acho que eu fui ao banheiro nessa hora. Concerto grosso, que eu me lembro, é porque é grande, concerto grande, porque geralmente o grosso é grande. Porque tem justamente os solistas lá, muitas vezes, né, os compositores como Vivaldi, Gabriele, Corelli escreveu concertos grossos também, eles colocavam ali pelo menos de 3 ou mais solistas até, né? Então era grosso de engordar a orquestra, né? Isso não era tão comum no barroco, então
isso era um evento especial. Sim, com certeza. Tá vendo, gente? A parte do ripieno, né, que é a orquestra pequenininha, que acompanha os solistas, e aí, quando não tá tocando, tem no tutti, que aí todo mundo toca. Então, a gente sempre, quando vai fazer concerto grosso e tem os solistas, a gente faz só a primeira estante acompanhando, de ripieno. Então, aí tem Então, mais do que nunca, Natália e Sabrina, obrigado. Mas vem reforçar essa ideia que a gente está falando aqui, a influência do barroco, talvez do Christian Bach, na construção desse modelo de sinfonia com solistas, né? Numa nova época. Porque imagina, a gente falou da Revolução Industrial. Antes dela, os barulhos do mundo eram passarinhos, talvez o mais forte fosse um trovão, né? A explosão de vulcão, a gente não tinha muito barulho na sociedade. E de repente, vem essa proposta de engrossar, vamos usar esse termo já para, né, aproveitar, que Mannheim propôs, né? Mannheim, fugindo um pouco dos ideais clássicos de limpar ornamentações ou polifonias, Mannheim propôs impulso. E impulso nada mais é algo que surgiu com a máquina a vapor, né? Na Revolução Industrial. E pressão, quer dizer, o tal do Sturm und Drang, né? Que é o movimento que também se vê na literatura, na pintura. Se você pega uma pintura da época na Áustria e uma pintura na época, sei lá, ali na região de Mannheim, se a gente fala numa natureza morta, né? A gente tem lá na Áustria uma banana, uma maçã e um copo, né? Se você vai para Mannheim, você já vê uma cesta de frutas, abacaxis, frutas, né, do Oriente, das Américas. Então, a arte também engordou, engrossou, né? As mulheres pintadas na Áustria eram magrinhas, magrinhas. Em Mannheim, na Alemanha, as mulheres já eram mais encorpadas, então não raramente a gente vai numa exposição e fala, nossa, mas olha, o belo dessa época era esse, muitas vezes é a influência da tal da Revolução Industrial, né? E na música surgiu esse movimento de engrossar, vamos fazer então um concertão grosso, clássico, né? E aí veio o Mozart e fez essa maravilha que é essa sinfonia, né? Professor Renato. Alexandre. Tudo bem, professor? Eu queria só perguntar se você concorda com uma coisa. A Sinfonia Concertante, ela me lembra muito as trio-sonatas, né? Assim, você estava falando do concerto grosso, e as trio-sonatas, por exemplo, do Corelli, por exemplo, o segundo movimento ali, sabe? Mesmo o terceiro movimento, né? Tem vários momentos que me lembram essas trio-sonatas, assim, do período barroco, né? Então, o concerto grosso, ele, se você for, você consegue tocar o concerto grosso como se fosse uma trio-sonata, e quase que a Sinfonia Concertante, eu tenho essa impressão de que é possível você brincar assim. Se você pegar a parte do violino e da viola e a parte do violoncelo, você já tem ali a estrutura da música acontecendo como um todo, né? Então, eu queria saber, dentro disso, se você acha que tem alguma influência desse tipo de música também, né? Eu sei que o próprio concerto grosso, ele é uma expansão, né, desse gênero de música, né? Mas eu fico imaginando ali, principalmente no segundo movimento e no terceiro, se essa linguagem quase se confunde, que é uma linguagem quase perdida para o classicismo, assim, já não se trabalha este modelo, já se trabalha outras coisas, né? Como que você vê essa conversa entre as duas? Obrigado, Alexandre. Eu acho que quando se fala em música, a gente tem que olhar o todo, né? Então a gente está falando aqui de música sinfônica. O trio-sonata vem da música de câmara, né? A forma sonata, eu não tenho dúvida que se manteve, né? Assim, as sinfonias, a música de Mozart em geral é forma sonata pura, né? De disposição, desenvolvimento, reexposição, coda. Agora, assim, se a gente fala de concerto grosso, Alexandre,
se você tem 2 hipienos e um baixo, isso já é um trio, né? Eu acho que sim, que é como se fosse um trio sonata em conversa com o grosso, né? Que seriam os tutis, né? Mas eu tenho uma outra impressão também em relação à evolução do trio sonata. A música vocal na saída do barroco ela era muito importante, né? E quando a gente fala de música vocal, a gente fala de 4 vozes, né? Soprano, contralto, tenor e baixo. Então, com certeza pode existir uma influência da música do trio sonata nesse tipo de obra. Eu acho que, como você falou, a gente pode depois ver os aspectos no segundo e terceiro, mas eu acho que ele também levou para o quarteto de cordas, né? Que não era algo comum no barroco. Aliás, não era, acho que inexistente praticamente, né? Não sei, esse limiar, né? De quem veio antes e para onde foi, eu acho que existem várias ramificações do trio sonata, né? Como a gente estava falando da importância da viola, a viola sumiu. Por quê? Porque foi inserida uma voz no trio sonata que originou o quarteto, né? Essa conversa talvez dure mais do que 2 horas. Então, eu diria que o trio sonata, em função da música vocal, evoluiu, por um lado, para o quarteto de cordas, com a introdução de uma voz ali intermediária, que, aliás, é muito interessante, porque a própria nomenclatura dos instrumentos veio um pouco anterior a isso, na verdade, né? Mas em função das vozes, né? Então você tinha a viola, que era um nome genérico para qualquer instrumento, você tinha o violino, que é uma viola pequena, né? Aí você tinha o violone, que é o contrabaixo, que é uma viola grande. Aí você tinha um violone pequeno, que é violoncelo. Então, essa ideia de polifonia com 4 vozes, acho que não dá para a gente dizer que não veio do trio sonata. Acho que a influência da música vocal foi muito importante. Agora, me repetindo, mas só para confirmar, com certeza os hipienos, ou violino e viola, no caso da sinfonia concertante, conversam com uma orquestra maior. Então, eu acredito sim que seja uma fusão, né? Uma evolução do concerto grosso, com a presença desses solistas, né? Desses 3, 4, no caso do concerto para sopro, são 4, né? Que ele coloca em conversa com uma orquestra que realmente dialoga, né? A gente tem uma figura no primeiro movimento que é que está sempre aparecendo ali nas vozes todas da orquestra, na trompa, no boé, no solista, né, nas violas da tutti, da orquestra. Eu perdi um pouquinho o foco da resposta, mas sim, eu acho que o trio sonata ele tem uma influência grande, junto com aquilo tudo que a gente falou, junto com o modelo de concerto grosso, né, e junto com acho que é isso. O trio sonata ele faria esse papel do ripieno no concerto grosso, né? Você vai tocar com a gente aqui, Alexandre? Tocar aqui? Você fala agora? Não. Não sei. Não, estava programado, depois aconteceu tudo isso, a gente rearranjou, né, a coisa. Tá. Bom, gente, assim, eu posso falar de algumas coisas que eu acho geniais nessa obra. Se fosse um compositor outro, por exemplo, os nossos compositores lá, Hofmeister, Stamitz, eu acho que o começo deles... Eles teriam feito algo desse gênero. Mas a genialidade do Mozart está em... Ele perfura a cadência final da orquestra, quer dizer, como é que é um concerto habitual? A orquestra faz lá uma cadência na dominante, resolve na tônica, o solista entra.
Aqui, o violino e a viola em oitavas, ali no agudinho, perfuram esse tutti final, meio que falando, ops, entramos antes, mas é isso mesmo, né? E aí, como eu falei, se fosse um compositor, talvez, né, um Stamitz, um Hofmann, o que ele faz? Ele pega essa linha descendente, ele joga para cima, quer dizer, ele já começa a criar no próprio tema, que é uma escala simples, uma tensão que depois relaxa e acaba, né? Eu acho isso muito genial. E aqui relaxa.